Eu queria pedir a vossa gentileza para fazerem o favor de tomar os vossos lugares. Quem estiver lá fora, que possa também ter a mesma gentileza de entrar e se sentar. E queremos saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus. E também dizer-vos que são muito bem-vindos no nosso meio. Que Deus possa ser glorificado entre nós. Porque se aqui estamos, é porque Cristo ressuscitou. Se Ele não tivesse ressuscitado, é bem possível que nós não estivéssemos aqui. Certamente não estaríamos aqui. Mas porque Ele ressuscitou, aqui estamos. E alguns já estão acordados desde madrugada, não é? Às 6h50 nós estamos reunidos ali em Queluz para, juntamente com outras igrejas, podemos louvar ao Senhor pela sua ressurreição. Então, para alguns o dia começou cedo e espero que os irmãos mantenham-se atentos, aqueles que estão acordados desde manhã e sobretudo os jovens, e eu vou olhando assim mais para a frente, que não possam estar distraídos neste dia. E é tão bom podermos estar juntos. Não apenas por ser domingo, mas por aquilo que nós celebramos neste dia. Porque se não houvesse ressurreição, não haveria esperança da vida eterna. Se não houvesse ressurreição, nós continuaríamos perdidos. E como o apóstolo Paulo diz, se esperássemos apenas neste mundo, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas porque Cristo ressuscitou, então, nós vivemos com esperança, na certeza da vida eterna. E por isso, nós reafirmamos este acontecimento e louvamos ao Senhor. E fazê-lo convosco é tão bom. E por isso, que cada um de nós possa juntar as suas vozes para adorar a Deus. Mas antes de nós o fazermos, queremos deixar convosco algumas informações. Lembrar-vos da atividade na próxima quarta-feira, culto de oração e estudo bíblico às 16 horas aqui, e também por meio do Zoom, então às 19 horas, temos também a reunião de oração e também estudarmos o Salmo 119. Temos no próximo domingo, para os membros da igreja, a Assembleia da Igreja, então às 15h30, à tarde, teremos a nossa Assembleia. E no sábado, dia 22, então, teremos mais uma roda de conversa em torno do livro Falsos Deuses, a fim de nós refletirmos, então, sobre outros deuses que existem na nossa sociedade e que podem também estar presentes nas nossas vidas. Então, será no sábado, dia 22, pelas 16 horas. Então, são estas informações que queremos deixar convosco e vamos aproveitar agora o tempo de prelúdio para nos dirigirmos ao nosso Deus, para agradecermos a Ele a salvação que temos, para o louvarmos por quem Ele é. Então, juntemos as nossas orações, levemos-las então ao trono da graça do nosso Deus, para que em tempo oportuno possamos obter aquilo que desejamos. Então, vamos orar neste momento enquanto o irmão Pedro vai estar a tocar o prelúdio.
E queria convidar os irmãos a fazerem favor de abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, para nós lermos este relato acerca da ressurreição de Cristo. Mateus capítulo 28, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. E queria-vos, ao mesmo tempo, também convidar-vos a ficar de pé, para então podermos ler e preparar-nos para podermos louvar ao Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Então, que belo relato este, em que vemos Jesus aparecendo a estas mulheres, Jesus ressurreto. E nós vamos começar por cantar Cristo já ressuscitou, aleluia. Então juntemos as nossas vozes para assinalar a ressurreição de Cristo. Sim, Pai querido, aqui estamos reunidos em Teu nome, para Te darmos honra e glória. E obrigado, bondoso Pai, por esta grande oferta. Obrigado, Senhor, pela Tua maravilhosa graça. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos perdidos, nós estamos mortos. E Tu, Senhor, enviaste o Teu Filho para buscar e salvar
o que se havia perdido. E por isso aqui estamos, Senhor, porque Tu, Senhor, nos acolhestes, Tu nos fizestes teus filhos, e como filhos teus, Senhor, queremos honrar-te a Ti, que és o nosso Pai que está nos céus. E por isso, Senhor, nós queremos entregar este culto nas Tuas mãos. Queremos, Senhor, que Tu fales aos nossos corações, que Tu toques as nossas vidas, porque reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. E é pela Tua misericórdia, pela Tua graça que aqui nos encontramos. É por causa, Senhor, do dom da vida que nós aqui podemos estar a celebrar, usando as vozes, usando, Senhor, a música para Te engrandecer. Obrigado, bondoso Pai, porque Tu possibilitas a nossa presença aqui. E obrigado, Senhor, porque vindo nós de diversos lugares, estamos aqui como uma família Tua. Estamos aqui como irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui, Senhor, para demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão e para exaltarmos-te, Senhor, com as nossas bocas e com o nosso coração. Obrigado, bondoso Pai, pelo privilégio que Tu nos dás de podermos fazê-lo em liberdade. Mas mais do que isso, poder-lo fazer sentindo realmente a Tua presença nos nossos corações. E Pai querido, nós queremos Te colocar nas Tuas mãos aqueles que ainda não têm a mesma esperança que nós, que ainda não têm certeza da vida eterna, que continuam perdidos, que continuam mortos em ofensas e pecados. Pai querido, que Tu possas trabalhar nos seus corações para que eles possam ter um encontro contigo. E Pai querido, que Tu possas continuar através de nós a fazer a Tua obra. E tal como aconteceu com estas mulheres, que nós possamos ser testemunhas da Tua ressurreição, aonde quer que nos encontremos. Obrigado, Senhor, por tudo. É a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. E vamos agora ter algumas participações. Vamos ter a participação da criança, dos júniores e dos jovens. Hoje temos algumas crianças adoentadas, por isso teve que haver aqui um improviso na participação das crianças, mas elas mesmo estando no número mais reduzido, elas vão ter, e por isso que elas chamaram aqui à frente as crianças para poderem ter a sua participação, para poderem também partilhar conosco a mensagem de Deus. E vamos atentar muito bem para esta mensagem que através destes corações nos vão ser transmitidos. A cor amarela simboliza a salvação. Nos lembra Deus que mora no céu, onde tem as suas de ouro, e que nos fez a promessa de vida eterna para aqueles que forem fiéis aos seus ensinamentos. Mas às vezes nos comportamos mal e nosso coração fica preto, cheio de sujeirinha. Quando desobedecemos aos nossos pais ou contamos uma mentirinha, tudo que fazemos que desagrada ao Senhor, nosso coração fica cheio de pecado e não nos permite entrar no céu. E foi para limpar esta sujeirinha e nosso coração ficar limpinho,
de todo pecado que Jesus derramou o seu sangue na cruz. O coração vermelho não representa somente o sangue, mas também a morte de Cristo. Ele não morreu, ele simplesmente se entregou por amor de nós. Mas Jesus está vivo. E porque Jesus está vivo, ele pode deixar nosso coração assim, branquinho. E a cor branca representa a ressurreição de Cristo Jesus, que ressuscitou para o perdão dos nossos pecados, deixando nosso coração branquinho. É por isso que precisamos cuidar o tempo todo, para que nosso coração continue assim, limpinho. E assim nós podemos morar com Jesus lá no céu. A cor verde representa o nosso crescimento. Depois que aceitamos a Jesus, precisamos orar, ler a Bíblia e obedecer. Isso nos faz crescer e nos deixa fortes contra o pecado, para não ficarmos por aí a pecar. E este foi o plano da salvação de Deus para conosco. Muito bem. Já ficamos então com a mensagem do plano de salvação. Ele morreu então para nos salvar, para que o nosso coração, que estava cheio de pecados, pudesse ser limpo pelo sangue de Jesus Cristo. Então agora vamos ouvir os júniores, né, que também estão reduzidos, porque também a doença apanhou a Kayla, por isso ela está em casa juntamente com o seu irmão a recuperar. Na cruz, o céu toldou-se, as trevas desceram e os alicerces da terra moveram-se. Anjos quedados, abandono do Pai, homens abismados. Mataram o filho do homem, mataram o filho de Deus. Crucifica-o, foi o grito. Crucificam. Trovejou, relâmpagos cortaram os céus, sepulcros foram abertos, o céu se rasgou e o centurião deu glória a Deus. Crucificaram-no quando desceu. Crucificaram-no. Se Jesus morreu, quem o matou? Foi todo mundo? Fui eu. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. A grande exultação, pois para todos conquistou eterna salvação. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. É finta cantor, da morte preso não ficou. Ergueu-se vencedor. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. A nova é bem veraz e a todos nós assegurou perdão e paz, perdão, graça e paz. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Vencida a morte está, aqueles que na cruz sofreu, ao céu conduzirá. Pai nosso que estais no céu, obrigada por mais um dia que nos dá, Senhor, mais um dia abençoado e protegido, Senhor. E também mais um dia que estamos aqui na sua casa, Senhor, louvando por você, Senhor, te adorando, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Obrigado, Júnior, pela vossa participação, também aos jovens por esta participação que tiveram. E também queremos agradecer aos professores que tiveram a ensaiar as crianças e os júniores, também agradecer ao Miguel que teve a ensaiar os jovens e desde já também agradecer às irmãs e aos irmãos que providenciaram o pequeno almoço de hoje. Foi bom participarmos dele e também expressar a nossa gratidão por aquilo que fizeram. E continuamos a louvar ao nosso Deus e agora vamos cantar mais um hino. Mas antes de o fazer, vamos fazer a leitura bíblica em 1 Coríntios, capítulo 15, mais um texto que nos fala sobre a ressurreição de Cristo. E será neste texto que nós estaremos a refletir nesta manhã. 1 Coríntios, capítulo 15. E vamos ler do versículo 12 ao versículo 20. E mais uma vez queria vos convidar a ficar de pé, se fazem favor. E lemos assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E nós adoramos, por isso, um Cristo vivo. Um Cristo que está conosco. Um Cristo que nunca nos deixará. É Ele que nos salvou, é Ele que nos acompanha no nosso percurso de vida. E nós vamos cantar o hino 136, que tem exatamente esta verdade. Adoro o Cristo vivo presente junto a mim. Se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim. E enquanto entoamos este hino, quem estiver preparado para entregar os dízimos e ofertas poderá então vir à frente, em ato de adoração, também o fazer.
Amém? Amém. E quero chamar aqui as crianças, também as irmãs, que hoje terão a responsabilidade de estarem com elas no culto infantil, para poderem vir à frente. Queremos também orar por elas. Temos aqui o Luís Miguel a manifestar-se. Então vamos orar por estas crianças. Infelizmente a irmã Ivoneia, que esteve conosco durante muitos meses com as suas meninas, teve que se deslocar para Coimbra, então vão passar a morar agora em Coimbra e por isso também não temos a oportunidade de termos as duas filhas dela. Também as filhas da irmã Rosário e do irmão Eliseu estão adoentadas, por isso estão em casa, e faltam-nos também mais duas ali da irmã Neide, não é? Que não estão. Então vamos orar neste momento, vamos interceder por ela, vamos também agradecer ao Senhor o seu sustento, a sua providência, e a oportunidade também nos deu de podermos participar neste momento de adoração, entregando os dízimos e ofertas. Então, quero convidar um dos irmãos que deseja orar neste momento que o possa fazer. Nós queremos louvar e agradecer-te, Senhor, pela grande ter que concede dia por dia. Por isso, nos agradecemos, Pai, por tudo que tem feito no nosso dia. E nesse momento, Pai, queremos dedicar as crianças nas tuas mãos. Como tens dito, Senhor, deixa os meninos venham a mim, não nos embaraceis mais, para que eles possam ter a vida eterna, possa crescer com sabedoria e estatura no mundo, Senhor. Por isso, entregamos tudo nas tuas mãos. Que a graça e paz esteja com eles. Também pedimos, Pai, pela dízimos oferta que foi dada, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito e continua a acender, que a tua obra seja invencível e amadora, para que nós possamos renovar e entregar a questão do Espírito, Senhor. E nesse momento queremos entregar este professor também que vai estar com os meninos, Senhor, que tu possa dar sabedoria e conhecimento, Pai, que eles possam aprender aquilo que vemos de Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito. E nós continuamos a louvar sempre de manhã, porque hoje esse estado, Senhor, dentro de nós. Esse que temos sofrido muito dentro de Senhor. Obrigado por tudo que tem feito. Na criação do Espírito, te pedimos e agradecemos, Pai. Em nome do amor de Jesus. Amém. Podem fazer o que for sentarem. Um bom culto para as nossas crianças. Que Deus também possa usar as nossas irmãs na transmissão da palavra do Senhor. E voltamos então a 1 Coríntios, capítulo 15. E este capítulo, ele pode ser designado como o hino da ressurreição. Apresenta-nos um dos temas mais gloriosos do cristianismo. E sendo Coríntio uma cidade grega, havia dentro da cultura e do pensamento desta cidade a ideia de que não havia ressurreição dos mortos. E nós vemos que isso não apenas acontecia aqui em Corinto, mas acontecia, por exemplo, em Atenas. Quando Paulo falou sobre a ressurreição dos mortos, nós vemos que alguns dos filósofos que ali estavam riram, zombaram de tal mensagem, porque não aceitavam a ressurreição dos mortos. Mas nós podemos nos questionar, mas por que é que isso acontecia? Por que é que havia este pensamento dentro da cultura grega? Havia esse pensamento porque grande parte considerava o corpo humano uma espécie de prisão. E considerando que o melhor para ele era o seu fim. E consideravam a morte como o fim de todas as coisas. Logo, se a morte era o fim de todas as coisas, não havia lugar para a eternidade. Não havia lugar para a ressurreição dos mortos. E, infelizmente, esta crença continua a existir nos dias de hoje. Há pessoas que põem em causa a ressurreição dos mortos, que têm a ideia de que com a morte tudo termina. Mas não é esse o ensinamento bíblico. Não é esse o ensinamento que Paulo aqui nos apresenta. Porque quem pensa assim
põe em causa também a ressurreição de Cristo. Porque se não há ressurreição dos mortos, também é sinal que Cristo não ressuscitou para conceder-nos essa ressurreição. Mas o pior é quando essa crença ela começa a entrar dentro da igreja. Quando essa crença de que a morte é o fim de todas as coisas entra. Porque isso leva a uma vida desregrada. Isso leva a pessoa a não ter tanto cuidado com a sua forma de viver. Porque se a morte é o fim de todas as coisas, logo não vai haver uma prestação de contas. Com a morte tudo termina. Por isso, por que é que nos vamos preocupar com a eternidade se ela não existe? E a filosofia grega, sobretudo incorporada pelo gnosticismo, afetou os cristãos aqui. Os cristãos em Corinto estavam a ser afetados por esta ideia e estavam a negar a ressurreição dos mortos. Vejam só o versículo 12, que é o princípio da argumentação aqui do apóstolo Paulo. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então, as duas coisas estão relacionadas. De que vale alguém afirmar a ressurreição de Cristo se isso não tiver implicações na vida do crente, levando à ressurreição dos mortos? E é por isso que Paulo, no fim desta secção que nós lemos, vai dizer claramente que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e mais do que isso, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque se isso não tivesse acontecido, nós que estamos aqui reunidos seríamos os mais infelizes de todos os homens. Paulo é bem claro, quando no versículo 19 fala exatamente sobre isso. E então, tendo isso em conta, nós vemos aqui o desenvolvimento do pensamento do apóstolo Paulo sobre a ressurreição. Primeiro, ele procura mostrar que a ressurreição é uma realidade. Ele apresenta vários elementos para demonstrar que Cristo ressuscitou. Quando nós olhamos para os 11 primeiros versículos, nós vemos que primeiro ele fala sobre as Escrituras. O que é que as Escrituras diziam acerca da morte e da ressurreição? Depois fala do testemunho de outros que viram com seus próprios olhos Jesus ressurreto. Mas depois também fala do seu próprio testemunho. Paulo fala do seu testemunho. Fala de como Deus, como Cristo, o Filho de Deus, se revelou a ele. E tendo ele então apresentado a realidade da ressurreição, ele agora vai falar das implicações da ressurreição na nossa vida. E é sobretudo acerca das implicações que nós hoje queremos ver. E a primeira destas implicações é que a ressurreição de Cristo valida a nossa pregação e fé. Isso está nos primeiros 3 versículos que nós lemos. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então, primeiro fala que a ressurreição de Cristo, ela valida, ela dá substância à nossa pregação e à nossa fé. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, de que valia a nossa pregação? Se Cristo não tivesse ressuscitado, de que valia a nossa fé? Então, porque Cristo ressuscitou, é válida a nossa pregação e a nossa fé. E nós vemos que foi exatamente por causa dessa validação que os apóstolos começaram a anunciar a ressurreição de Cristo. Desde o princípio da igreja primitiva, que nós vemos os apóstolos a falar da ressurreição de Cristo. Logo no capítulo 2 de Atos,
quando há descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, nós encontramos o sermão de Pedro, em que fala sobre a morte de Jesus Cristo, mas vai dar uma grande ênfase à ressurreição de Cristo. E depois então de falar sobre a ressurreição de Cristo, ele fala que ele, os apóstolos, são testemunhas dessa ressurreição. Em Atos 2,32 ele diz: Deus ressuscitou este Jesus de que todos nós somos testemunhas. Um capítulo mais à frente, no versículo 15, ele acrescenta: e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Eles tinham plena certeza daquilo que pregavam. Não tinham medo de o fazer, porque Cristo tinha ressuscitado. E então a pregação e a fé, elas são validadas. E esses dois aspectos, eles são extremamente importantes na vida cristã. Pregação e fé. Aliás, quando vamos para Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé e pregação. Nós podemos crer na pregação do Evangelho porque Jesus ressuscitou. A nossa pregação não é vã, porque Ele verdadeiramente ressuscitou. Não estamos aqui a adorar um Deus morto. Não estamos a adorar um mártir que morreu e cuja sepultura está lá e o seu corpo lá está colocado. Não. A nossa pregação não é vã. Apesar de várias teorias que têm surgido para pôr em causa a ressurreição de Cristo, e uma delas nós encontramos mesmo aqui em Mateus capítulo 28, a teoria do roubo, em que foi divulgado que os apóstolos tinham roubado o corpo de Jesus para assim poderem anunciar a ressurreição de Cristo. Mas para além dessa teoria, outra se tem levantado. Há aqueles que dizem que Jesus não chegou a morrer. Ele estava apenas desmaiado. E desmaiado foi colocado naquela sepultura. E tendo então vindo a si, saiu daquela sepultura, foi até Emaús e voltou. Mas isso é pouco lógico. Como é que aqueles soldados iam se enganar? Como é que Jesus, depois de passar por tudo aquilo, iria ter forças para remover a pedra? Como é que Jesus, no mesmo dia, teria forças para fazer aquela caminhada com os discípulos a caminho de Emaús? No entanto, para pôr em causa a ressurreição de Cristo, tudo é válido. Mas também há uma outra teoria das visões coletivas, em que dizem que houve visões de que Jesus tinha ressuscitado, quando na verdade assim não tinha acontecido. Teorias para pôr em causa a ressurreição de Cristo. Algumas delas ainda vigentes nos dias de hoje. No entanto, nós temos certeza de que Cristo ressuscitou. E por isso a nossa pregação não é vã. Por isso que nós, apesar do preço que possamos vir a pagar, não podemos deixar de falar daquilo que temos ouvido e visto, como disse o apóstolo Paulo. Somos chamados a anunciar. E foi por essa certeza que os apóstolos deram a sua vida. Eles pagaram preço porque estavam certos da ressurreição de Cristo. Estavam certos de que a mensagem era válida, eles não podiam deixar de a anunciar. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que procura comprometer a pregação de Cristo. Mas Cristo ressuscitou. Por isso a nossa pregação não é vã. Assim como também não é vã a nossa fé.
A nossa fé não está apoiada em algo instável. A nossa fé não está apoiada num homem qualquer. A nossa fé está apoiada naquele que venceu a morte, naquele que saiu da sepultura, naquele que ascendeu aos céus e está à direita do Pai. Por isso, há razões para crermos. Há razões para exercitarmos a fé em Jesus, porque Ele ressuscitou. E sem fé é impossível agradar a Deus. O autor aos Hebreus, ele expressou isso. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Cristo ressuscitou. Por isso, a nossa fé não é vã. E que tal como os apóstolos possamos estar dispostos a tudo por esta fé que temos em Jesus Cristo. Que estejamos dispostos a anunciar Cristo aonde Deus nos permitir ir. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Por isso, a primeira implicação é que há razões para nós anunciarmos Cristo. Há razões para nós vivemos em função de Cristo. Há a razão. E a razão é a ressurreição de Cristo. Por isso não é inútil nós estarmos aqui. Não é sem valor, não. É importante. E ela reflete aquilo que Cristo fez por nós. Então, o primeiro aspecto que Paulo aqui apresenta em 1 Coríntios capítulo 15 é que a ressurreição de Cristo valida a nossa pregação e a nossa fé. Mas ele acrescenta mais. Do versículo 15 a 17, ele mostra também que a ressurreição de Cristo assegura o perdão dos pecados. E voltamos a ler. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas nós sabemos que Cristo ressuscitou. E por isso está garantido o perdão dos nossos pecados. Porque se ele não tivesse vencido a morte, quem nos garantiria que os nossos pecados estavam perdoados? Se ele não tivesse a morte, significaria que Jesus era como os demais homens, como os demais mártires, que morreram por uma causa, mas não ressuscitaram, permaneceram mortos. Mas Jesus, que se entregou por nós, ele não era como os demais. Ele não é como os demais. Ele morreu por nós. Ele derramou o seu sangue para que, por meio deste pagamento, por meio deste ato, nós pudéssemos então ser perdoados dos nossos pecados. E com a ressurreição, então é-nos assegurado esse perdão. Morreu e ressuscitou. Tal como estava prometido, assim aconteceu. E por isso a ressurreição de Cristo dá-nos plena certeza de que os nossos pecados já não pesam, de que Ele verdadeiramente nos deu uma nova vida, nos deu uma nova esperança, nos deu um novo caminhar. E por isso que nós somos chamados a vivermos em novidade de vida. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 6,4, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Por isso, ser crente é ter os seus pecados perdoados. Ser crente é não viver mais sob o jugo e escravidão do pecado. É verdade, somos imperfeitos.
mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E assim sendo, com a ação do Espírito em nós somos transformados de glória em glória. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Porque a obra de Cristo transforma, o Evangelho transforma. Mas, infelizmente, vivemos numa sociedade em que é apresentado um outro Evangelho. Em que nós vemos igrejas que aceitam tudo como normal. Isso não é Evangelho. Isso é lixo. Isso é escória. Isso é mentira. Não é palavra de Deus. Porque o Evangelho transforma vidas. E não é tudo normal. Por isso, a ação do Espírito em nós para mudar hábitos, mudar ações na nossa vida. O Evangelho transforma. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho transforma vidas. O Evangelho é uma contracultura da cultura deste mundo. Ser crente é viver remando contra a maré. É não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos-nos pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No entanto, quando nós olhamos para a igreja de Corinto, nós vemos nela que a demonstração do perdão dos pecados não era evidente. Pelo contrário, eles estavam entregues aos pecados. Nós vemos como eles viviam desunidos. Nós vemos como eles aceitavam e praticavam a imoralidade sexual. Nós vemos como eles se envolviam em questões judiciais uns com os outros, como faziam discriminação, como exibiam seus dons e talentos, como deixavam-se levar pelas filosofias e doutrinas mundanas. Eles estavam a viver como se não houvesse ressurreição dos mortos. Eles estavam a viver como se não tivessem que prestar contas a Deus. O que é que a nossa vida demonstra? Será que a nossa vida demonstra transformação? Tem havido transformação na nossa vida? E há um pouco nós vimos aquele coração verde que falava de crescimento na palavra. Será que nós estamos a ser transformados pela palavra? A nossa vida revela isso? Ou nós estamos a viver uma vida que parece que está perdida, que não se distingue das demais deste mundo? Será que a nossa vida está a demonstrar a eternidade ou está a demonstrar o término com a morte? Porque Jesus ressuscitou e está assegurado o perdão dos nossos pecados. Mas é importante uma outra implicação que este texto nos apresenta. Do versículo 18 ao versículo 20, a ressurreição de Cristo também traz esperança. Esperança da vida eterna. E ele continua, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Porque Cristo ressuscitou, nós temos esperança. Uma viva esperança, como diz o apóstolo Pedro. Mas é sempre bom fazermos a pergunta, onde é que está a nossa esperança? Em que é que ela está assente? Onde está o foco da nossa existência? Será que está neste mundo? Nas coisas deste mundo? Porque se estiver nas coisas deste mundo, como diz o versículo 19, somos os mais infelizes de todos os homens. Não deve estar aqui.
A nossa esperança deve estar em Cristo. E essa esperança, ela é-nos trazida por causa da ressurreição de Cristo. Ele prometeu aos discípulos levá-los para junto de si. Ele prometeu-nos através da sua palavra que aqueles que morreram vão um dia ressuscitar para estar com ele. Isso só é possível porque Cristo ressuscitou. E tendo ele ressuscitado, vejam só o que diz no versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro, para que com ele e nele, então, nós possamos também ressuscitar dos mortos. Porque ele venceu a morte. Nós sabemos também que a morte não é o nosso fim. Aquele que morreu na cruz nos outorgou a salvação. Aquele que ressuscitou dos mortos nos assegura a vida eterna. Onde é que está a nossa esperança? Jesus deve ser a nossa única esperança. Como disse o apóstolo Paulo, Cristo em vós, esperança da glória. A nossa esperança em Cristo é eterna, porque ele venceu a morte. Ele foi o primeiro a ressuscitar para que também nós, à semelhança dele, possamos ressuscitar para estarmos com ele. É verdade que nós havemos de ressuscitar para estar com ele, mas também outros hão de ressuscitar para serem lançados no inferno. Porque o próprio Jesus disse que todos hão de ressuscitar. Uns para a vida, outros para a condenação. Em Mateus capítulo 5, e os irmãos depois poderão ver no versículo 25, 28 e 29, fala exatamente dessas duas ressurreições. Uma para a vida, outra para a condenação. E quem espera em Jesus Cristo não desespera. Quem espera em Jesus Cristo alcança. Porque ele já alcançou a nossa ressurreição, a nossa vida, a vida eterna. Por isso, não tiremos os nossos olhos de Cristo. Não tiremos os nossos olhos do Cristo ressurreto. Que nós possamos viver com ele e para ele. Que possamos viver na certeza de um dia encontrá-lo. De um dia estar com ele por toda a eternidade. E concluindo, porque Cristo ressuscitou, a nossa pregação e a nossa fé não são vãs. Porque Cristo ressuscitou, os nossos pecados foram perdoados. E por último, porque Cristo ressuscitou, um dia nós estaremos com o Senhor nos céus. Então que nós possamos guardar esta grande verdade. Cristo ressuscitou. Aleluia. E nós vamos terminar cantando o hino 137, porque vivo está o amanhã em frente. Sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. Quero vos convidar a ficar de pé, vamos juntos cantar este hino. Seu filho e seu amor.
Eu queria convidar o irmão Tércio para nos dirigir nesta oração. Não estou a vê-lo. Já está. Então, vamos orar com o irmão Tércio. Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, mas acima de tudo pela salvação que nos otorgaste através da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sabemos que Jesus morreu, mas ressuscitou dos mortos e apresentou-se com provas irrefutáveis, tal como afirma a tua palavra. E nós cremos nessa promessa e acreditamos também que nós vamos ressuscitar quando passamos desta vida para o além. Por isso, Senhor Jesus, nós te louvamos por esta tão grande salvação. Nós te bendizemos porque nós sabemos que todo este processo da tua via sacra é um processo que insere a nossa salvação e tu escolheste-nos para nós podermos fazer parte deste grande pacto, que é o pacto da salvação. Por isso, nós te louvamos por esta grande bênção que tu nos conferiste, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a reanimar a nossa fé com essas verdades, mas acima de tudo, não só interiorizar essas verdades nos nossos corações, mas também partilhá-la com o mundo perdido, Senhor. Abençoa, Deus, todos os teus filhos presentes aqui, aqueles que estão doentes, Senhor, que estão enfermos, que tu possas curá-los, Senhor. E também nós pedimos aqueles que estão desempregados, aqueles que estão indocumentados, aqueles que estão abatidos, aqueles que têm problemas familiares, problemas espirituais, problemas eclesiásticos, problemas de várias ordens, Senhor. Nós sabemos, como nós estudamos de manhã, que todos os problemas que passam na vida daqueles que são os teus amigos fazem parte de um plano salvífico para a glória de Deus na nossa vida. Por isso nós acreditamos nisso, mas nós sabemos que, apesar de acreditarmos nessas coisas, quando nós estamos a enfrentá-las, desanimamos e às vezes ficamos impacientes, ficamos tristes e muitas das vezes revoltamos. Por isso também é a ocasião de nós pedirmos perdão, para tu ajudar-nos, Senhor, a consolidar cada vez mais a nossa fé, mas acima de tudo interiorizar a viver tanto no sofrimento como também nas situações abonatórias, para podermos proclamar, tal como o apóstolo Paulo dizia, posso todas as coisas naquele que nos fortalece, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te magnificamos, Senhor, mas acima de tudo, nós estamos felizes pela tua morte e ressurreição. Leva-nos para as nossas casas em paz, Senhor, que possamos usufruir deste dia, mas acima de tudo, continuar com o contentamento da salvação e transbordar esse contentamento para os nossos amigos, para os nossos familiares e para aqueles que nos são mais queridos, Senhor. É no nome bendito de Jesus Cristo que tudo te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos terminar o nosso culto em oração enquanto o pós-lúdio vai ser tocado. Uma boa e santa Páscoa para todos vós, uma boa semana e que Deus vos abençoe. Sangrava